Ailton, embora a gente esteja vivendo esses ataques aos povos indígenas, a gente vive também um momento de força dos movimentos indígenas. Eu acho, a gente tem, por exemplo, uma associação, né, a APIB, a Articulação dos Povos Indígenas, atuando de maneira forte, integrada, juntando etnias muito diferentes, né, do país inteiro, e a gente também tem lideranças femininas surgindo entre representando a população indígena, figuras públicas, como, por exemplo, a Sônia Guajajara. O que mudou no movimento indígena nesses anos e de onde vem essa força? Oswaldo, Haroldo, eu acho que nós dois somos da mesma idade. Essa mudança é geracional. São os nossos filhos e os nossos netos. É muito impossível, é muito improvável que eles fossem mudar de geração e não fossem capazes de propor nada diferente, que eles fossem continuar pensando igual a gente, com os mesmos, digamos, ideais. As novas gerações, eles estão nascendo num outro contexto, eles são do século XXI. Imagina que um menino que nasceu nesse século, ele já pode ter 22 anos. Então, você tem um adulto, você tem um adulto, você tem milhões de adultos andando por aí. E é importante saber disso. Esses milhões de adultos que estão andando por aí, eles têm expectativa de vida, eles querem, sei lá, um lugar para viver, para morar. Outros querem um lugar para trabalhar. Então, tem uma multiplicidade de motivações para as pessoas estarem vivendo. E isso precisa ser respeitado. É cidadania, isso. Não, sem dúvida. Mas a gente vive, embora o ataque à população indígena esteja muito forte, a gente vive um bom momento do ponto de vista político dessa associação, dessa ação conjunta. Isso tem uma contradição aí ou não? Ao contrário, você acha que também faz parte de uma espécie de reação aos ataques? Eu acho que tem muitos elementos aí. É óbvio, né? Se você está sendo atacado, é muito provável que você vai responder também. É óbvio. Se você entrar numa trilha de formigueiro e enfiar o pé lá, eles vão picar seu pé. Você é grande, mas as formigas vão reclamar. Então, é interessante pensar o seguinte: duas gerações pós-constituinte estão entre 20 e 30 e tantos anos de idade. Essas pessoas pensam, eles estão nas universidades, nas escolas, estão estudando, e alguns com mandato parlamentar, como a Joênia, deputada Joênia Wapichana, lá por Roraima. Então, assim, esse povo está representado em vários lugares da sociedade. E os brasileiros imaginavam que os índios viviam no mato. Eu acho que a decepção é essa. Quando eles ficam decepcionados, falando, olha ali, ele usa relógio, tem uma calça jeans, usa camisa, fala português. Eles queriam o quê? Que a gente estivesse falando as nossas línguas maternas, tupi e outras línguas nativas, chavante, pataxó, guarani, para eles não entender nada que a gente fala. A intolerância com as pessoas de culturas minoritárias, ela se revela no jeito que as pessoas tratam os ciganos. Os ciganos são tratados de uma maneira tão grosseira, como se eles fossem invasores. Eles têm que ficar procurando as beiradas do país para eles poderem se acampar. Então, essa longa tradição colonial do Brasil, e espanhol também, português, espanhol, ela perdura até hoje nas nossas sociedades, se reproduzindo como se a gente fosse uma caravana. Nós não somos uma caravana. Esses povos têm um território, quer viver aqui, cuidar do seu rio, viver na Mata Atlântica, viver no Cerrado, viver na floresta, viver no Pantanal. Não é para depredar esses ecossistemas, não.
Se sujar todos esses ecossistemas, é como se a gente transformasse todos os rios em esgoto. Será que as pessoas querem viver num mundo onde o futuro vai ser todos os rios um esgoto? Quem está em São Paulo sabe o que é o Tietê, né? A gente não tem um rio, né? A gente tem só o esgoto. Quem está no Rio também tem muitos exemplos. Lá, outro dia eles estavam bebendo água com bactéria lá num riacho contaminado. Então, assim, nós não cuidamos da água. E a água do nosso rio você só vai poder vir beber um copo d'água aqui daqui a 30 anos.